O rugido do P-51 Mustang costuma ser lembrado como o som da vitória, mas para muitos pilotos, ele foi o aviso de que o pior ainda estava por vir. No inverno de 1943, enquanto os jornais celebravam novos caças e promessas de domínio aéreo, os homens que subiam aos céus da Europa sentiam outra coisa. Um presságio pesado, quase físico, de que a guerra aérea estava cobrando um preço impossível de pagar. A 8ª Força Aérea dos Estados Unidos lançava ondas de B-17 e B-24 sobre a Alemanha em plena luz do dia, acreditando que formações fechadas e metralhadoras defensivas seriam suficientes. Não foram. As taxas de perdas eram tão brutais que, matematicamente, apenas cerca de 14% das tripulações de bombardeiros completariam o ciclo de 25 missões exigido. A cada decolagem, os pilotos de escolta viam as formações desaparecerem no horizonte, sabendo que muitas não voltariam completas. O céu parecia infinito, mas as chances de sobreviver estavam encolhendo rápido demais. Naquele momento, o inimigo mais mortal ainda não era a Luftwaffe em si, mas o vazio entre as bases aliadas e os alvos alemães. Os caças de escolta simplesmente não conseguiam ir longe o suficiente. Spitfires e P-47 Thunderbolts acompanhavam os bombardeiros até certo ponto e então viravam de volta, deixando centenas de homens voando sozinhos sobre território inimigo. Era nesse silêncio, quando o último caça aliado sumia e o rádio ficava estranho, que a morte começava a se aproximar. Os pilotos alemães sabiam exatamente onde atacar. Vinham de frente, atravessando as formações como lâminas, disparando de perto e depois subiam para repetir o ataque. Os céus se transformavam em um moedor de carne mecânico, onde segundos decidiam destinos. O P-51 Mustang ainda não era o herói que a história consagrou. Em 1942 e início de 1943, ele era um projeto promissor, rápido, elegante, mas limitado. Equipado com um motor Allison, o Mustang se saía bem em baixas altitudes, mas perdia fôlego acima de 6.000 metros, exatamente onde a guerra de bombardeio acontecia. No papel, ele não resolvia o problema. Nos hangares, mecânicos e pilotos olhavam para aquele caça com ceticismo, enquanto relatórios continuavam chegando com listas intermináveis de mortos e desaparecidos. Cada missão bem-sucedida parecia apenas adiar o inevitável. A pressão psicológica se acumulava de forma silenciosa, mas devastadora. Muitos pilotos dormiam pouco, fumavam demais, escreviam cartas que não sabiam se seriam lidas. O clima dentro das unidades de caça era paradoxal. Havia orgulho, camaradagem e um senso de missão quase religioso, mas também um medo constante que ninguém verbalizava completamente. Os homens sabiam que não bastava ser habilidoso, não bastava ser corajoso. A estatística era fria e impessoal. Ela não se importava com talento. A cada semana, novos rostos chegavam às bases na Inglaterra, cheios de expectativa, enquanto outros simplesmente deixavam de aparecer no refeitório. Cadeiras vazias se tornavam parte da paisagem. Nomes eram riscados dos quadros. A guerra aérea não oferecia tempo para luto. Quando o Mustang finalmente recebeu o motor Rolls-Royce Merlin, o jogo mudou, mas não da maneira simples que as narrativas heróicas costumam contar. O Merlin deu ao P-51 asas de verdade em grandes altitudes. De repente, ele podia acompanhar os bombardeiros até Berlim e além. Pela primeira vez, a escolta não precisava abandonar suas cargas humanas no ponto mais perigoso da missão. Para os estrategistas aliados, aquilo parecia o início do fim da Luftwaffe. Para os pilotos de Mustang, foi o começo de uma nova fase de terror. Eles agora iam até o coração do território inimigo, onde cada quilômetro extra significava mais artilharia antiaérea, mais campos de aviação alemães, mais oportunidades de morrer. A percepção pública era de triunfo iminente, mas nos cockpits a realidade era outra. O Mustang era rápido e mortal, sim, mas também vulnerável. Seu motor refrigerado a líquido era uma obra-prima de engenharia, mas bastava um único estilhaço bem colocado para perfurar o sistema de refrigeração e transformar o avião em um planador condenado. Diferente do robusto P-47, que muitas vezes voltava para casa com buracos enormes na fuselagem, o P-51 podia ser sentenciado por um tiro de rifle disparado do chão. Isso não era um detalhe técnico.
Era uma sentença silenciosa que acompanhava cada missão, especialmente quando a guerra aérea mudou de natureza. À medida que os aliados ganharam superioridade nos céus, as ordens mudaram. Não bastava mais escoltar bombardeiros. Os Mustangs passaram a caçar. Aeródromos, trens, colunas de veículos, qualquer coisa que se movesse. Missões de strafing, voos rasantes sobre território inimigo, tornaram-se rotina. Eram eficazes, mas terrivelmente perigosas. O piloto mergulhava em direção ao solo, sentia o avião vibrar com o fogo das próprias metralhadoras, via alvos explodirem e então tentava subir novamente enquanto tudo ao redor disparava contra ele. Não havia altitude para escapar, não havia tempo para reagir. Era ali, a poucos metros do chão, que muitos Mustangs foram perdidos, não para ases da Luftwaffe, mas para armas leves, canhões improvisados, soldados desesperados. A guerra parecia estar sendo vencida, mas o custo humano aumentava de forma quase invisível. Muitos pilotos sobreviveram a combates aéreos intensos apenas para morrer em missões consideradas secundárias. A sensação de injustiça corroía o moral. Como aceitar que, depois de derrotar o inimigo nos céus, o maior perigo viesse de baixo, anônimo, impessoal? Ainda assim, as ordens eram claras. A pressão para acelerar o colapso alemão falava mais alto. Cada trem destruído, cada avião queimado no solo aproximava o fim. Ou pelo menos era isso que diziam. Esse padrão não se limitou à Europa. No Pacífico, a história se repetiu de forma ainda mais cruel. A partir de Iwo Jima, os P-51 passaram a voar missões de alcance extremo até o Japão. Eram voos longos, exaustivos, sobre oceano aberto com margens mínimas de combustível. O inimigo nem sempre era humano. Tempestades, falhas mecânicas, erros de navegação cobravam um preço alto. Em um único dia, conhecido como Black Friday, dezenas de Mustangs desapareceram, a maioria sem sequer encontrar forças japonesas. O mar engoliu homens e máquinas em silêncio absoluto. Tudo isso aponta para uma verdade desconfortável. O P-51 Mustang não foi apenas um símbolo de vitória. Ele foi também um instrumento que levou jovens pilotos cada vez mais fundo em um jogo mortal onde a probabilidade de sobrevivência nem sempre melhorava com o avanço da guerra. Ganhar o controle dos céus não significou segurança. Significou novas missões, novas exigências, novos riscos. Para muitos, a morte não veio no clímax de uma batalha épica, mas em um voo rotineiro, sob ordens que pareciam administrativas, quase banais. Quando se olha para trás, é fácil celebrar a máquina, o motor, a estratégia. Mais difícil é encarar o custo humano escondido por trás das estatísticas. O verdadeiro horror para os pilotos de Mustang não foi apenas enfrentar o inimigo. Foi perceber que mesmo quando a guerra parecia decidida, o céu continuava cobrando seu preço, e que para eles a vitória nunca significou estar a salvo. Em 1940, quando a guerra ainda parecia distante dos céus americanos, o P-51 Mustang nasceu quase por acaso, fruto de pressa, improviso e uma necessidade que ninguém em Washington havia formulado direito. A história oficial costuma tratá-lo como uma ideia genial desde o início, mas a verdade é mais desconfortável. O Mustang não foi criado para salvar bombardeiros nem para dominar a Alemanha. Ele surgiu porque a Grã-Bretanha estava desesperada e os Estados Unidos ainda não sabiam exatamente como lutar aquela guerra. A Royal Air Force precisava de caças rapidamente. Spitfires e Hurricanes estavam no limite e as perdas na Batalha da Grã-Bretanha tinham sido altas demais para permitir erros. A North American Aviation recebeu um pedido simples: fabricar o Curtiss P-40 sob licença. Em vez disso, a empresa apostou em algo arriscado. Prometeu entregar um caça completamente novo em menos tempo do que levaria para montar uma linha de produção existente. Era uma jogada ousada, quase arrogante. Funcionou no papel, mas não no campo de batalha da forma que muitos esperavam. O primeiro Mustang voou em outubro de 1940. Ele era rápido, elegante, aerodinâmico como poucos aviões da época. Em baixa altitude, superava vários adversários. Mas a guerra aérea na Europa não acontecia perto do chão. Os bombardeiros operavam alto, acima de 6, 7, 8 mil metros. Era lá que a Luftwaffe atacava e era lá que o Mustang simplesmente não rendia. O motor Allison, confiável e robusto, perdia potência conforme o ar ficava rarefeito.
O avião, que parecia promissor, tornava-se vulnerável exatamente onde mais precisava ser forte. Dentro dos círculos militares americanos, o P-51 foi recebido com frieza. Não havia entusiasmo, apenas avaliações técnicas secas. Ele era considerado adequado para reconhecimento, ataque ao solo, talvez escolta limitada. Não era a solução para a crise que se formava nos céus europeus. Essa crise, aliás, crescia rápido demais para permitir ilusões. Em 1942 e 1943, as missões de bombardeio diurno se tornaram uma carnificina previsível. As perdas deixaram de ser chocantes e passaram a ser rotineiras. Relatórios chegavam com números que ninguém conseguia suavizar. Mesmo assim, a doutrina americana insistia que os bombardeiros poderiam se defender sozinhos. Era uma crença quase ideológica. Admitir o contrário significava aceitar que toda uma estratégia estava errada. Enquanto isso, jovens pilotos de caça voavam máquinas que não alcançavam seus próprios bombardeiros até o fim da missão. Eles escoltavam, observavam e então recebiam a ordem de voltar sabendo exatamente o que aconteceria depois. O Mustang, naquele estágio, era apenas mais um avião incapaz de romper essa lógica mortal. A virada não veio de um grande plano estratégico, mas de uma observação técnica feita quase à margem da burocracia. Engenheiros britânicos suspeitavam que o problema do Mustang não era o projeto da aeronave, mas o coração que a movia. Testes com o motor Rolls-Royce Merlin começaram quase como uma aposta. Não havia garantia de sucesso. Integrar um motor diferente exigia mudanças estruturais, ajustes delicados, tempo que parecia não existir. Ainda assim, os primeiros voos mudaram tudo. O Mustang com Merlin não apenas mantinha potência em altitude, ele florescia. De repente, aquele avião desacreditado subia alto, rápido, com alcance impressionante. Ele podia acompanhar os bombardeiros por centenas de quilômetros adicionais, podia lutar e ainda voltar para casa. Quando os relatórios chegaram aos Estados Unidos, a reação foi quase silenciosa. Não houve celebração imediata, apenas uma constatação fria. Aquilo funcionava. A produção foi acelerada. O P-51B e, depois, o P-51D começaram a chegar em números significativos às bases na Inglaterra no final de 1943. Para os pilotos, a sensação era estranha. Muitos sabiam que estavam entrando em uma nova fase da guerra, mas não necessariamente em uma mais segura. O Mustang com Merlin era poderoso, mas exigente. Seu alcance permitia missões longas, exaustivas. O piloto passava horas no cockpit, lidando com frio extremo, fadiga, tensão constante. Não era apenas voar e lutar, era resistir mentalmente a um ambiente que não perdoava erros. Quando finalmente receberam ordens para escoltar bombardeiros até alvos profundos na Alemanha, como Leipzig, Schweinfurt e Berlim, o peso psicológico foi imediato. Agora não havia retorno antecipado, não havia zona segura. O Mustang voava até o fim, e isso significava atravessar camadas sucessivas de perigo. Primeiro, os caças alemães, depois a artilharia antiaérea pesada e, finalmente, o longo caminho de volta. Muitas vezes com danos invisíveis que só se revelariam tarde demais. A Luftwaffe sentiu o impacto rapidamente. Big Week, em fevereiro de 1944, foi o ponto de ruptura. Durante dias, bombardeiros aliados atacaram fábricas de aeronaves alemãs, enquanto os Mustangs permaneciam grudados a eles, caçando interceptadores, perseguindo inimigos em retirada, negando ao adversário qualquer espaço para respirar. Foi uma derrota estratégica devastadora para a Alemanha. Mas, para os pilotos de P-51, foi também a confirmação de que agora eram peças centrais de uma máquina que exigia sacrifícios constantes. Com o domínio aéreo se consolidando, a lógica da guerra mudou outra vez. Se o inimigo não conseguia mais enfrentar os aliados no ar, precisava ser destruído no chão. Essa decisão não foi tomada em um único dia, mas se impôs como inevitável. Os Mustangs, rápidos e com grande autonomia, eram perfeitos para isso. Também eram perigosamente frágeis para esse tipo de missão. A contradição era evidente, mas ignorada. A prioridade era acelerar o fim da guerra. Dentro dos esquadrões, a conversa mudou. O medo já não era tanto de um duelo aéreo contra um asa alemão, mas de uma rajada inesperada vinda do solo, um caminhão aparentemente abandonado, uma linha de árvores, um vilarejo silencioso demais. Cada mergulho era um jogo de roleta. Os pilotos sabiam que, estatisticamente, suas chances estavam piorando.
Ainda assim, voavam, não por ignorância, mas por obediência e por um senso de dever difícil de explicar para quem nunca esteve ali. O P-51 Mustang havia se transformado no caça que ninguém pediu, mas que todos passaram a exigir. Ele venceu a guerra aérea, mas ao fazer isso, empurrou seus pilotos para missões cada vez mais letais, onde a tecnologia que os tornava formidáveis também os tornava vulneráveis. O que parecia uma solução definitiva revelou-se apenas uma mudança na forma como a morte se apresentava, e o pior ainda estava por vir. No início de 1944, havia uma sensação estranha pairando sobre as bases da 8ª Força Aérea na Inglaterra. Pela primeira vez desde o começo da campanha, os pilotos de caça sentiam que a Luftwaffe estava recuando. Os céus já não fervilhavam como antes. Os grandes confrontos aéreos tornaram-se menos frequentes, menos caóticos. Para quem olhava de fora, aquilo parecia o sinal inequívoco de que a guerra aérea estava praticamente ganha. Para quem subia nos cockpits dos P-51 Mustang, era o início de uma fase ainda mais perigosa, porque o inimigo não havia desaparecido. Ele apenas havia mudado de forma. As ordens agora vinham com um tom diferente. Já não se tratava apenas de escoltar bombardeiros até fábricas e cidades industriais. Os Mustangs recebiam instruções para descer, procurar, destruir, caçar aviões inimigos onde quer que estivessem. A lógica era simples e implacável. Se a Luftwaffe não podia enfrentar os aliados no ar, precisava ser aniquilada no solo. Aeródromos, pistas improvisadas, hangares, trens carregando combustível, caminhões de munição, tudo se tornou alvo. O céu deixou de ser o principal campo de batalha. A guerra desceu para poucos metros acima do chão. Para os pilotos, essa mudança foi sentida no corpo antes mesmo de ser compreendida racionalmente. O Mustang, que brilhava em altitude, tornou-se um instrumento vulnerável quando forçado a voar baixo. A velocidade, que antes era uma vantagem estratégica, agora funcionava como uma armadilha. Em um mergulho de ataque, não havia tempo para analisar o terreno, identificar ameaças, reagir a disparos inesperados. O piloto apontava o nariz do avião, disparava, puxava o manche e rezava para que nada tivesse atingido o motor, os radiadores, os cabos de controle. A estatística começou a contar uma história perturbadora. A maioria dos P-51 que não retornavam às bases não havia sido abatida em combates aéreos. Eles caíam sozinhos, longe de grandes batalhas, vítimas de tiros vindos do solo. Um soldado com um fuzil, um canhão antiaéreo leve escondido atrás de uma cerca. Uma explosão próxima o suficiente para perfurar o sistema de refrigeração. Bastavam segundos. O motor Merlin, tão poderoso em altitude, tornava-se um relógio regressivo quando atingido. O piloto sabia que tinha minutos, às vezes menos, antes que o motor travasse por superaquecimento. O impacto psicológico dessa realidade foi devastador. No ar, contra outro caça, havia ao menos a sensação de duelo, de habilidade contra habilidade. No solo, não havia rosto, não havia aviso. O perigo era invisível até o momento do impacto. Muitos pilotos descreveram uma ansiedade constante e quase paralisante antes de cada missão de ataque ao solo. O silêncio no briefing era pesado. Todos sabiam que aquelas missões eram piores do que qualquer dogfight que já haviam enfrentado. Ainda assim, ninguém recusava. A recusa significava corte marcial, desonra, a sensação de abandonar os que continuariam voando. Durante a primavera de 1944, às vésperas do dia D, essa pressão aumentou ainda mais. A invasão da Normandia exigia supremacia total. Isso significava não apenas controlar o ar, mas esmagar qualquer movimento alemão que pudesse ameaçar as praias. Os Mustangs voavam múltiplas missões por dia, rasgando estradas francesas, destruindo comboios, atacando pontes. O desgaste físico e mental era extremo. Muitos pilotos voavam doentes, exaustos, com as mãos trêmulas de cansaço. O céu estava cheio de aliados, mas cada avião parecia terrivelmente sozinho quando mergulhava para atacar. O paradoxo se tornava impossível de ignorar. Quanto mais perto os aliados chegavam da vitória, mais perigoso o trabalho se tornava para os pilotos de caça. A Luftwaffe, já sangrada, evitava confrontos diretos, preservando seus poucos aviões restantes. O solo, por outro lado, estava saturado de armas improvisadas. Tropas alemãs, civis armados, unidades desesperadas atiravam contra qualquer coisa que voasse baixo. O Mustang, símbolo de domínio aéreo, tornou-se um alvo fácil nesse novo cenário. Os relatos pessoais da época revelam um padrão inquietante.
Pilotos experientes, com dezenas de missões completadas, eram derrubados em ataques aparentemente rotineiros. Não havia heroísmo cinematográfico nesses momentos. O avião simplesmente começava a perder potência. A temperatura subia rápido demais. O piloto procurava um campo, uma estrada, qualquer lugar para pousar, enquanto o mundo passava rápido demais pela canopy. Alguns conseguiam descer e eram feitos prisioneiros. Outros nunca tinham essa chance. O impacto vinha antes que pudessem reagir. Dentro dos esquadrões, a sensação de fatalismo crescia. Havia piadas nervosas, humor negro, superstição. Alguns pilotos evitavam olhar para certos números pintados nos aviões. Outros carregavam amuletos, fotos, qualquer coisa que desse a ilusão de controle. A liderança sabia do custo, mas via poucas alternativas. A estratégia funcionava. As forças alemãs estavam sendo estranguladas logisticamente. Cada trem destruído significava menos combustível, menos munição, menos capacidade de resistência. O preço era pago em silêncio, avião por avião. Foi nesse contexto que a imagem do Mustang começou a se distanciar ainda mais da realidade vivida por seus pilotos. Enquanto jornais e cinejornais o celebravam como o caça invencível que varria os céus da Europa, os homens que o pilotavam sabiam que a ameaça real vinha de baixo, não de cima. A guerra aérea havia sido vencida, mas a guerra psicológica estava no auge. Voar um P-51 em 1944 significava aceitar que a experiência e a habilidade já não garantiam sobrevivência. O moedor de carne não havia parado. Ele apenas mudara de engrenagens. E quanto mais rápido os Mustangs giravam dentro dele, mais evidente ficava que a vitória estava sendo comprada com vidas que jamais apareceriam nos discursos triunfalistas. O ponto de não retorno havia sido cruzado. A partir dali, cada missão era um passo mais fundo em um sistema que não admitia pausa, recuo ou questionamento. O pior ainda não tinha chegado, mas já estava à vista, esperando além do horizonte. Houve um momento em que muitos pilotos de Mustang perceberam, com uma clareza quase cruel, que preferiam enfrentar um caça inimigo no céu aberto do que cumprir mais uma missão de ataque ao solo. Não era bravata, era matemática, experiência e medo acumulado. No ar, contra outro avião, ainda existiam regras implícitas. Altitude, velocidade, energia. Havia espaço para manobra, para erro, para fuga. No chão, não. O strafing era um mergulho direto em um território onde cada metro escondia a possibilidade de morte instantânea. A doutrina aliada tratava essas missões como extensões naturais da superioridade aérea. Se o céu era nosso, o chão precisava ser negado ao inimigo. O problema é que o P-51 nunca foi projetado para esse tipo de guerra. Seu grande trunfo, velocidade, alcance e desempenho em altitude, tornava-se quase irrelevante quando o avião era forçado a voar baixo, previsível, alinhado a estradas e trilhos. Nessas condições, o Mustang deixava de ser um predador e passava a ser um alvo. A diferença fundamental estava no motor. O Merlin, refrigerado a líquido, dava ao P-51 uma performance excepcional, mas exigia um sistema delicado de radiadores e tubulações. Em altitude, isso raramente era um problema. Em baixa altura, sob fogo constante vindo do solo, era uma sentença de morte em potencial. Um único projétil atravessando o radiador não precisava atingir o piloto nem o motor diretamente. Bastava causar um vazamento, o relógio começava a contar. 2, 3, talvez 5 minutos antes do superaquecimento total. O piloto sentia a mudança antes de ver. O cheiro, a vibração diferente, o ponteiro da temperatura subindo rápido demais. Comparações com o P-47 Thunderbolt tornaram-se inevitáveis. O Thunderbolt era grande, pesado, menos elegante, mas incrivelmente resistente. Seu motor radial refrigerado a ar podia absorver danos que destruiriam um Mustang. Muitos pilotos que voaram ambos os aviões diziam a mesma coisa. No P-47, você tinha uma chance real de voltar para casa mesmo depois de ser atingido. No P-51, essa chance diminuía drasticamente assim que qualquer coisa tocava o sistema de refrigeração. Ainda assim, era o Mustang que voava mais longe, que permanecia mais tempo no alvo, que cumpria as ordens estratégicas mais ambiciosas. A lógica operacional falava mais alto do que a lógica da sobrevivência individual. As missões de strafing seguiam um padrão cruel. O esquadrão cruzava a linha de frente, descia rapidamente, espalhava-se para atacar múltiplos alvos, caminhões, locomotivas, depósitos de combustível, qualquer coisa que pudesse se mover ou explodir.
O piloto alinhava o avião, disparava as 6 metralhadoras de 50, sentia o recuo atravessar a fuselagem via faíscas e fogo no chão. Em segundos, precisava puxar o manche com força para subir novamente. Era nesse exato momento, quando o avião ficava pesado e vulnerável, que muitos eram atingidos. O fogo antiaéreo leve era onipresente. Não se tratava apenas de canhões organizados, era uma rede difusa de ameaças. Soldados isolados, unidades em retirada, até civis armados disparavam contra qualquer coisa que voasse baixo. Não havia como mapear tudo, não havia como suprimir completamente esse tipo de defesa. Cada missão era uma travessia por um campo minado invisível. Os pilotos sabiam disso, as estatísticas confirmavam. Ainda assim, os briefings continuavam tratando essas operações como alvos de oportunidade, quase como tarefas secundárias. A tensão psicológica atingiu níveis extremos. Diferente de uma missão de escolta que tinha um começo e um fim relativamente definidos, o ataque ao solo era imprevisível do primeiro ao último segundo. Muitos pilotos relataram que o momento mais assustador não era o ataque em si, mas o voo de saída, quando o avião parecia pesado demais, lento demais e o chão continuava atirando. Alguns diziam que era ali que percebiam o quão frágeis eram, apesar de toda a potência à sua disposição. As perdas começaram a se acumular de forma silenciosa. Não havia grandes batalhas para explicar os números. Apenas aviões que não voltavam, um Mustang abatido aqui, outro ali. Às vezes o piloto conseguia saltar de paraquedas. Às vezes desaparecia completamente. Em muitos casos, nem mesmo havia testemunhas. O esquadrão pousava com uma lacuna na formação e isso bastava para que todos entendessem o que havia acontecido. Mais uma cadeira vazia, mais um nome riscado. O impacto humano disso não pode ser subestimado. Pilotos jovens, muitos com pouco mais de 20 anos, acumulavam experiências que normalmente levariam uma vida inteira para processar. Eles viam amigos morrerem não em duelos épicos, mas em missões que pareciam administrativas, quase banais. A dissonância entre a imagem heróica propagada e a realidade vivida criava um desgaste profundo. Alguns começaram a contar as missões restantes não como passos em direção à sobrevivência, mas como uma contagem regressiva para algo inevitável. A liderança estava ciente do problema. Relatórios circulavam mostrando que o P-51 era significativamente mais vulnerável ao fogo terrestre do que caças com motores radiais. Ainda assim, a máquina estratégica continuava girando. O avanço aliado dependia da destruição da infraestrutura inimiga. Cada dia a menos de guerra significava milhares de vidas salvas em outros lugares. Essa era a lógica apresentada e ela não estava errada. Mas para o piloto individual, essa abstração estratégica oferecia pouco conforto quando o motor começava a falhar a baixa altitude. Com o avanço para dentro da Alemanha e depois para o leste, a situação se agravou. As linhas de frente ficaram mais fluidas, mais confusas. A identificação de alvos tornou-se mais difícil. O risco de atingir civis aumentava, assim como o risco de ser atingido por forças que já não tinham nada a perder. A guerra estava se desfazendo, mas isso não a tornava menos letal. Pelo contrário, a desesperança tornava o fogo vindo do chão ainda mais imprevisível. Muitos pilotos passaram a desenvolver rotinas pessoais para lidar com o medo. Alguns evitavam pensar no próximo voo. Outros se fixavam em detalhes técnicos, como se entender cada parafuso do avião pudesse garantir controle. Havia quem dissesse que preferia um combate aéreo direto, mesmo sabendo que a Luftwaffe estava enfraquecida. Há mais uma passagem baixa sobre uma estrada alemã. Isso dizia tudo sobre como a natureza do perigo havia mudado. O Mustang, nesse estágio da guerra, representava um paradoxo absoluto. Era o símbolo máximo da superioridade aérea aliada e, ao mesmo tempo, uma das plataformas mais arriscadas para as missões que mais se multiplicavam. Ele fazia exatamente o que dele se exigia, mas cobrava um preço alto de quem o pilotava. Cada missão de strafing era uma aposta silenciosa, um acordo implícito com a sorte. A essa altura, muitos pilotos já não se perguntavam se o P-51 era um bom avião. Sabiam que era. A pergunta real era outra, muito mais incômoda. Quantas vezes ainda seria possível mergulhar em direção ao solo e sair vivo? Porque, no fim das contas, não era o duelo contra outro piloto que os assombrava antes de dormir. Era a imagem de uma estrada vazia, um segundo a mais no mergulho, um disparo invisível vindo de baixo. Era ali,
naquele espaço estreito entre o céu e a terra, que o Mustang revelava seu lado mais cruel. No verão de 1945, quando a guerra na Europa já havia terminado e o mundo começava a respirar com cautela, muitos pilotos de P-51 acreditaram que o pior finalmente tinha ficado para trás. Mas a guerra não era um evento único e encerrado. Ela se deslocava, mudava de cenário. No Pacífico, o Mustang assumiu um papel ainda mais extremo, empurrado para limites que poucos aviões e poucos homens haviam experimentado até então. A promessa de segurança que acompanhava a palavra vitória simplesmente não se aplicava àqueles que continuavam decolando todos os dias. A partir de Iwo Jima, uma pequena ilha arrancada do oceano a custo de dezenas de milhares de vidas, os P-51 passaram a cumprir missões de alcance ultralongo até o Japão. Eram voos que testavam tudo: a máquina, o piloto, o próprio conceito de resistência humana. Horas sobre água aberta, sem referências visuais, com margens mínimas de combustível. Não havia pouso alternativo, não havia segunda chance. Se algo desse errado, o oceano era a única resposta. Essas missões não tinham a intensidade imediata de um combate aéreo sobre a Alemanha, mas carregavam um terror mais lento, mais persistente. O piloto subia sabendo que qualquer erro de cálculo, qualquer mudança inesperada no clima, qualquer falha mecânica transformaria aquele voo em um ponto final. O Mustang podia ir longe, mas não podia negociar com o tempo nem com o combustível. Cada minuto contava. Cada decisão precisava ser perfeita. Foi nesse contexto que ocorreu o episódio que muitos pilotos passaram a chamar simplesmente de Black Friday. Em um único dia, uma frente de mau tempo engoliu formações inteiras de Mustangs sobre o Pacífico. Nuvens espessas, ventos violentos, visibilidade quase nula, a navegação tornou-se um pesadelo. Aviões se dispersaram, combustível se esgotou. Quando o dia terminou, 27 P-51 haviam sido perdidos. Apenas um deles caiu por ação inimiga. O restante foi levado pelo clima, pelo mar, pela matemática implacável do alcance máximo. O inimigo quase não precisou aparecer. Esse episódio revelou algo que muitos já sentiam, mas evitavam admitir. A guerra estava sendo vencida, mas continuava matando da mesma forma. Talvez de maneira ainda mais cruel, porque agora a morte vinha sem combate, sem confronto direto, sem sequer a sensação de estar enfrentando o adversário. Homens experientes, sobreviventes de dezenas de missões, simplesmente desapareceram entre o céu e a água. Não houve explosões gloriosas, apenas silêncio. Mesmo assim, as operações continuaram. A lógica estratégica permanecia intacta. Cada missão bem-sucedida reduzia a capacidade japonesa de resistir. Cada escolta protegia bombardeiros que aceleravam o colapso final. A invasão do Japão continental prometia ser catastrófica em termos de perdas humanas, e tudo o que pudesse encurtar a guerra era visto como necessário. Para os pilotos, essa justificativa era compreensível, mas abstrata. O que era concreto era o próximo voo, o próximo briefing, o próximo risco. Quando o Japão finalmente anunciou sua rendição em agosto de 1945, a reação foi confusa. Houve alívio, incredulidade, uma alegria contida que muitos não sabiam mais como expressar. Depois de anos vivendo em um estado constante de alerta, o fim parecia irreal. Mas a máquina da guerra não parou imediatamente. Ordens ainda precisavam ser cumpridas. Aviões ainda estavam no ar. Missões já haviam sido planejadas e lançadas antes que a notícia se espalhasse completamente. Foi nesse intervalo estranho entre o fim oficial e a realidade operacional que ocorreu um dos episódios mais simbólicos e trágicos de toda a história do P-51. Em 14 de agosto de 1945, enquanto o mundo celebrava o anúncio da rendição japonesa, um jovem piloto americano de apenas 19 anos, Philip Schlumberger, decolou em uma missão que jamais deveria ter acontecido. O objetivo era simples, quase rotineiro: escoltar bombardeiros em um voo de reconhecimento armado. Não houve grandes combates. Não houve batalhas épicas. Em algum momento da missão, o Mustang de Schlumberger caiu no mar. As circunstâncias exatas jamais foram completamente esclarecidas. Falha mecânica, desorientação, fadiga. Qualquer combinação é possível. O fato incontestável é outro. Ele se tornou a última morte em combate das forças americanas na Segunda Guerra Mundial. Um jovem que nasceu tarde demais para evitar a guerra e morreu tarde demais para que sua morte fosse necessária. A história de Schlumberger expõe, de forma quase brutal, o verdadeiro horror vivido pelos pilotos de Mustang. Não se trata apenas de quantos morreram, mas de como e quando morreram.
Muitos sobreviveram às fases mais violentas do conflito apenas para serem levados por missões tardias, decisões administrativas, atrasos na comunicação. A guerra, para eles, não terminou com uma assinatura. Terminou quando o avião pousou pela última vez, ou quando não pousou. Ao olhar para trás, o P-51 Mustang permanece como um dos caças mais icônicos da história. Ele realmente mudou o curso da guerra aérea. Ele realmente ajudou a derrotar a Luftwaffe e a proteger incontáveis tripulações de bombardeiros. Mas essa verdade não é completa sem a outra menos confortável, a de que a maioria dos Mustangs perdidos não caiu em duelos heróicos contra ases inimigos. Caiu sozinho, em baixa altitude, em tempestades, por falhas pequenas demais para virar lenda. Os pilotos carregaram esse peso em silêncio por décadas. Muitos nunca falaram sobre o medo constante, sobre a sensação de que a vitória apenas deslocava o perigo. O imaginário popular transformou o Mustang em símbolo de liberdade e domínio, mas para quem esteve dentro dele, o avião também representava fragilidade, um sistema complexo, poderoso e ao mesmo tempo delicado, sustentado por decisões estratégicas que raramente consideravam o indivíduo. No fim, a história dos horrores vividos pelos pilotos de P-51 não é uma negação da vitória, nem uma tentativa de diminuí-la. É um lembrete de seu custo real. A guerra não mata apenas nos momentos decisivos que entram para os livros. Ela mata nos detalhes, nos atrasos, nas missões que continuam acontecendo mesmo quando o desfecho já está escrito. Ela mata jovens como Philipp Schlumberg, que nunca tiveram a chance de envelhecer com suas memórias. Quando o último Mustang pousou e os motores finalmente silenciaram, muitos pilotos perceberam que haviam sobrevivido não porque a guerra ficou mais segura, mas porque tiveram sorte suficiente para atravessar um sistema que não perdoava. O verdadeiro horror não estava apenas no inimigo, nem no céu, nem no solo. Estava na constatação de que, mesmo pilotando o avião que venceu a guerra aérea, a linha entre a vida e a morte continuou sendo absurdamente fina até o último dia.